Vamos falar um pouco aqui sobre atualização da Bíblia. Nos nossos dias está muito atual, estudos, pensamentos, ideias, revoltas. Vivemos um tempo onde as pessoas estão ansiosas e fazendo descobertas. Realmente é um tempo de muitos estudos. Então, concernente à Bíblia, existe curiosos e estudiosos que tratam de estudar os textos, buscar aprimorar ou fazer descobertas, sejam pessoas que creem na Bíblia ou até mesmo curiosos. Há uma linha, por exemplo, de estudo pouco divulgada, que é a teologia reversa. A teologia mais comum é teólogos, estudiosos que vão trazer base para falar sobre Deus, né? O estudo sobre Deus. Nesse caso, colaboram para a fé. Já essa teologia reversa é ao contrário, é o reverso. São estudiosos que trabalham para dizer que Deus não existe, para dizer que a Bíblia é uma farsa e por aí vai. Então, no meio de todos esses estudos, você olha de uma forma panorâmica, e então filtrando você vê que há essa mentalidade de uma ideia de atualizar a Bíblia. Primeiro ponto, pensando em Deus, Deus é o Criador, nós somos criatura. Deus está acima, nós embaixo. Então não há essa... Não é real, não é verdadeiro Deus sujeitar-se à criatura. O verdadeiro Deus está acima. Deus é que nos aperfeiçoa. Então Deus ele está além do tempo. Deus não precisa progredir ou ser atualizado. O homem é que precisa voltar a Deus. O homem é quem caiu. O homem é quem está embaixo. Então o homem que precisa de fé em fé, de glória em glória, voltar à imagem de Deus, a qual foi criado, formado. Então, de uma forma bem básica, essa seria a ideia. Mas pontualmente sobre a Bíblia, uma das primeiras coisas a ser estabelecida, a ser compreendida, é o que é a Bíblia. Pergunta simples, buscando uma resposta simples. Então, Bíblia quer dizer coletânea de livros, são vários livros. É importante termos isso em mente de forma simples, para poder responder às pessoas, para poder isso ser uma ajuda na nossa própria fé. Se você faz um estudo bem raso até, você verá que a escrita foi inventada há muitos anos. Então, livros são documentos de muitos anos e séculos atrás. O que eu quero dizer com isso é que dentro da própria Bíblia vai estar escrito aonde o nosso Deus, aonde o Senhor determina, recomenda, orienta a criação de livros para que aquilo fosse lido em gerações futuras, uma maneira de ficar registrado a história, os feitos do próprio Deus. Então você vai ter isso no Velho Testamento, sobre Deus orientar, né? Aponta no livro para gerações futuras. É algo muito simples. Isso não só concernente a Deus, mas concernente a qualquer assunto. Se você não tem aquilo registrado, se um assunto está só na mente de alguém, quando aquele alguém se vai,
Então aquilo se perde, porque não ficou registrado. Então o livro tem essa importância de ser um registro, como se fosse uma fotografia. Você está vendo algo, aquilo você está vendo. Agora, se você tirar uma foto, você congela aquilo e aquilo fica documentado. Então o livro traz essa importância. Mas vamos pensar no seguinte: a Bíblia é esse aglomerado de livros, são vários livros. E aí você pensa na outra palavrinha, sagrada. Então são livros sagrados, são livros que vai falar do Criador, das coisas concernentes a Deus. Por isso que, resumidamente, a Bíblia é sagrada. A gente precisa ter entendimento para a nossa própria edificação da fé, para termos ousadia no falar, para termos uma fé não ignorante, mas uma fé livre e libertadora. Nós não precisamos ter medo das descobertas científicas, dos teólogos, dessa tal teologia reversa, de tantos pregadores que têm saído dessa essência do próprio Evangelho, e esses próprios têm se tornado um obstáculo. Certos pregadores se tornaram, eles mesmos destroem a própria Bíblia com certos estudos e trazendo a Bíblia apenas como parte sendo importante, outras partes sendo descartáveis. Então tem todo esse contexto. Então tem todas essas pessoas, essas linhas, essas correntes de pensamentos. Por outro lado, você tem aqueles que trazem uma visão bem radical e simplista, dizendo que a Bíblia é a palavra de Deus infalível, inerrante, a palavra de Deus. E então é como se a Bíblia fosse mágica. Você pode abrir a Bíblia e Deus vai falar com você ali. Então vai se criando superstições também. Então vamos posicionando as coisas, cada coisa em seu lugar. Vamos aqui pensar. Você não vai encontrar Jesus dizer que deixaria um livro. Perceba, Jesus não disse: eu vou deixar um livro e só é ler esse livro e então você será salvo. E esse livro ele é maravilhoso e tal. Não, Jesus não disse isso. Agora, Jesus também não descartou o livro. Jesus declarou: analisem as Escrituras, porque elas testificam de mim. Jesus, ele era a palavra escrita, cumprida, a palavra feita carne, era o cumprimento das Escrituras. Então ele cumpriu todas as coisas. E Jesus era, é e há de vir. Então ele está além do tempo. Ele é o Amém. Ele é o primeiro e ele também é o derradeiro. O próprio Jesus, humanamente falando, ele não escreveu nada. Ele não escreveu nada. Por que ele não escreveu nada? Porque ele era o cumprimento. Ele foi o cumprimento. Ele é o cumprimento de todas as coisas. Jesus é o tema central da Bíblia. Então ele não escreveu nada porque ele é a Escritura. O Novo Testamento encerra o que há de se escrever. O livro de Apocalipse é o último livro. Não se precisa escrever mais nada, porque a Escritura está cumprida em Cristo. Cristo é o cumprimento da lei. Ele é o cumprimento de cada profecia. Então, os profetas e a lei duraram até João Batista. Por quê? Não está falando dos profetas, dos homens. Não significa que Deus não usaria mais homens, mas está falando dos profetas. Os profetas do qual essa passagem está dizendo, se trata das Escrituras. Por exemplo, Samuel, Joel, Jeremias, Josué. Então,
os profetas seriam os livros, os profetas e a lei. Que é a lei? A lei seria os livros de Moisés. Então essa escritura está fazendo uma referência. O mesmo Jesus, ao dizer isso sobre João Batista, ele está fazendo uma referência do cumprimento da palavra, os profetas e a lei, isto é, toda a escritura está cumprida, a escritura está completa. João Batista introduz o Messias e isso encerra. Toda a obra de Deus é consumada em Cristo. E aí você vai ter uma passagem especial no capítulo 17 de Mateus, onde aparece Moisés e Elias falando com o próprio Cristo. E dali surge a voz aonde declara: Tu és meu filho amado, a ele ouvi. Então Deus não tem mais o que manifestar, não tem mais o que oferecer. Quando ele enviou seu filho, o filho é perfeito e permanece para sempre. Moisés passou, Elias passou, todos os homens passam, mas o Cristo, o Messias, ali acabou. Não há mais o que Deus enviar quando ele enviou seu filho. Hebreus capítulo 1, havendo Deus antigamente falado através dos pais pelos profetas, de muitas maneiras também, agora nesses últimos dias tem nos falado pelo Filho. Alguns estudiosos pegam essa passagem e focam na passagem, na expressão últimos dias, dizendo sobre os últimos dias selar, trazendo uma aplicação dos últimos dias para os judeus. E não está errado não, os últimos dias, ok, mas o foco da palavra é o Filho, aquele que sustenta o universo, aquele que é a exata imagem do Pai, aquele que é a palavra e que é Deus. Deus é Espírito e o Espírito fala. Então aquele Espírito se manifesta e aquilo é o Filho. Então quem vê o Filho vê o Pai, quem vê o Pai vê o Filho. Aí está esse Deus, esse grande mistério revelado. Quando isso aparece, acabou, não há mais o que Deus enviar. O Espírito Santo é o quê? A mesma coisa. A promessa do Pai, como disse Jesus, é o que te basta, porque vai ser a mesma coisa. O Espírito vai fazer a mesma obra, porque o Espírito e Deus é um, o Filho e Deus é um, se trata da mesma voz. Deus não tem duas vozes, Deus é um só Espírito. Então essa palavra maravilhosa da vida foi manifestada. E isso não simplesmente foi Jesus um homem. Jesus, como homem, estava cumprindo o seu papel como cordeiro imolado. E isso foi cumprido. Agora, o Verbo permanece na terra. Se o Verbo não permanecer na terra, a parte da Escritura que diz: todo aquele que o recebeu recebe o poder de ser feito filho de Deus, essa parte tem que ser revogada, porque só tem validade a primeira parte, onde o Verbo estava encarnado num homem chamado Jesus. Ele veio para o que era seu e os seus o rejeitaram. Rejeitaram o quê? Não se trata de rejeitar somente o véu. A rejeição é a palavra, mas a palavra está velada. E automaticamente, ao rejeitar a palavra, se rejeita também o véu. Agora, a rejeição mesmo é a palavra. Tanto que os próprios profetas foram rejeitados pela palavra. Depois que o véu chamado Jesus é crucificado e sai de cena, o Verbo continua em seus seguidores. Como o mesmo Jesus diz: basta ao discípulo ser como seu mestre. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. O que isso quer dizer? Que os verdadeiros discípulos
não são mestres, os verdadeiros discípulos não inventam, os verdadeiros discípulos estão apenas ecoando a mesma voz, é um só Espírito. Jesus disse, naquela hora quem ministra é o Espírito. Essa é a obra consumada de Deus. Mas o que isso tem a ver com a ideia da Bíblia? Isso tem tudo a ver e tem toda a importância de fazer você compreender. Precisamos entender que a palavra de Deus é Espírito e vida. Que Deus não está limitado a um livro, Deus não está limitado a um homem, Deus não está limitado a uma igreja. Deus é o autor da fé. Ele mesmo nesse novo pacto veio. Então esqueça o templo, esqueça os homens. Entenda o livro. Não é para esquecer o livro, para debochar do livro, ou para fazer esse estudo desnecessário de atualizações e não sei o que. Não, retenha o bem de tudo. Compreenda o mistério de Deus. Esse é o ponto central. Nada de atualizações da Bíblia. É preciso se entender cada passagem, cada ponto. E esse entendimento tem que estar conectado ao autor do livro. E a promessa é essa: o autor do livro estaria aqui. Você não necessitaria de um homem para te ensinar o caminho, porque o mesmo Deus estaria com você. Agora, com isso, você vai anular o homem? Deus nunca anulou o homem. O homem é um mecanismo. A Escritura também. O fato é, Deus estar nisso. Quando Deus está no homem, quando ele está inspirado, então ele vai mostrar para você a Escritura como ela é, onde se cumpriu, o significado do texto. Quando a Escritura diz que você não necessita de um homem, isso está dizendo que Deus mesmo estaria ali. Agora, isso não está anulando Deus usar as pessoas. Não é de Deus você ficar isolado num lugar e você achar que Deus está com você e está tudo bem, e Deus está cuidando de você individualmente. E isso é preciso ser pontuado algumas coisas. Realmente Deus está com você, Deus cuida de você. Agora tem que entender o todo. A propósito, você é cheio de Deus. Para quê? Para que esses conhecimentos? Para que essas palavras? Para que você é cheio de Deus? O propósito é você transbordar, é você transmitir isso. De nada adianta você ter tudo isso para você. O dom não é para servir a você. O dom do Senhor é para servir aos irmãos. Você não vive para si. A nossa vida é para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Dessa forma, estamos aprisionados no amor de Deus, vivendo com amor uns pelos outros. Essa é a essência do Evangelho. Esse é o sentido de nos reunirmos. Este é o sentido de encontrar pessoas para comungarmos, para compartilhar essa fé. O grande problema é a falsidade das pessoas, é a religiosidade, é esse ajuntamento em nome do Senhor, que nada mais é do que sinagogas, templos, denominações, aonde o nome do Senhor é blasfemado. O que precisamos acertar são essas coisas. Vamos pegar aqui um exemplo do passado, aonde Deus levantou a serpente no deserto, e ali as pessoas eram picadas por cobras, e ao chegarem diante daquela imagem, Deus curava aquelas pessoas. E o tempo passa, e o que isso se torna? Isso se tornou uma idolatria. Deus estava naquela ocasião com aquilo ali. Então, é preciso ter essa compreensão. Então, houve um rei, por nome Zedequias, se não me falha a memória. Então, Zedequias, ele fez
fez algo que agradava a Deus, que foi destruir aquela serpente de bronze. Ele simplesmente chegou diante da serpente, bateu nela assim e disse: isso é só metal, isso é só de bronze, não tem vida aqui dentro, destruam isso aqui. Percebe o que isso significa? Isso significa que aquilo se cumpriu, que aquilo não tem mais validade. As pessoas estavam profanando o nome do Senhor. Seria um exemplo aqui básico, a guarda do sábado, por exemplo. Você obrigar as pessoas a guardar um dia na semana, se baseando na própria palavra de Deus, e então vocês profanam o nome do Senhor. Na mente de vocês estão agradando a Deus. Mas o sábado foi cumprido. O próprio Jesus declara que o sábado foi feito para nós. O sábado é menos importante que nós. Custa entender isso, senhores adventistas. Então eles idolatram um dia, negando o entendimento do Senhor. Jesus diz: o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Aquele homem que foi curado, ele disse: levanta e anda, e era dia de sábado. E o próprio homem diz: vocês querem que eu vá guardar o sábado? Vocês querem que eu fique acamado? Aquele que me curou disse para eu trabalhar, para eu andar. Porque na compreensão deles, andar, fazer algo ali era quebrar o sábado. Mas veja, só uma pequena comparação. A essência disso é: o homem é mais importante que o sábado. Não vou me aprofundar nesse ponto, mas de forma simples: o dia de Deus não é sábado, não é domingo, não é tempo. O dia de Deus é a eternidade. Um dia é 1000 anos e 1000 anos é um dia. Então, no Gênesis, quando Deus trabalha 6 dias, você precisa entender que Deus não trabalhou coisa nenhuma, não era tempo. O primeiro dia não era 24 horas e o segundo também não era 24 horas. São expressões a serem entendidas. Então, a compreensão do que Deus quer com aquilo, não compreendendo isso, se torna aquele assunto um assunto meramente religioso, que é o mesmo que acontece com a própria Bíblia. É muito fácil você se tornar fanático com o livro. Você pegar o livro, então colocar debaixo do braço, ou então dizer: eu tenho a palavra de Deus. E você está ali com a Bíblia, ela é inerrante, infalível, e se vangloriar religiosamente. O ponto é, o segredo, a essência, o alvo, é o que o nosso Salvador disse: as minhas palavras são espírito e vida. Nessa mesma pegada, nessa mesma compreensão, Paulo vai dizer: vós sois a nossa carta, escrita não com tinta e papel, mas com o Espírito Santo, epístolas vivas, lidas por todos os homens. Aí está a compreensão. Você é a Bíblia, você é o livro falando, assim como Jesus foi, a sua igreja é. Havia um Filho de Deus, agora com a morte daquele Filho e a ressurreição, a palavra se cumpriu. Agora são muitos, o Verbo está encarnado. Paulo entendeu isso muito bem. Cristo estava encarnado num corpo de crente e ele continua. Parem de ser religiosos. Não há o que se atualizar, mas há o que se entender, compreender. Nós somos a Bíblia de verdade. Pensa aqui comigo. Se houvesse uma extinção da Bíblia livro, perceba, Deus estaria morto? Acabaria a obra de Deus? Não. Deus iria usar nós, os que estamos vivos, e fazer a mesma coisa. Porque Deus não pode morrer. Deus não pode falhar. Então Deus usa e não é usado.
Ele é a essência, Ele é a fé, Ele é a vida. Vamos ser edificados na compreensão. A palavra de Deus é espírito e vida. Tem a importância o livro, mas precisamos combater o bom combate. Não podemos cair nessas armadilhas diabólicas de estudos que nada mais fazem do que uma negação do evangelho da paz. O verdadeiro evangelho não vai se embaraçar com isso. É uma vida, é o poder de Deus. Então, eles tentam levantar vários assuntos. Deus é vivo. Então Deus aparece a você, você tem a certeza. Você não vai ficar preso na história ou curioso, pensando. Muitos têm essa ideia infantil de que Deus desceu e trouxe um livro e disse: aqui é a minha palavra. Não. Mesmo que Deus fizesse isso, pensa aqui comigo. Que mudaria nas pessoas se Deus pegasse um livro e entregasse para cada ser humano? Precisaria compreender aquilo, viver aquilo. Então, não é letras, não é um professor de gramática hebraica e sei lá o que, não. Vamos filtrar o bem de tudo isso, mas a obra é do Espírito. Nesse novo pacto, é Deus que está trabalhando. Isso significa que o sacerdote não é um intercessor por você. Você tem livre acesso. Agora esse livre acesso você vai entender errado. Aí você vai descartar a comunhão. Você vai descartar que mesmo na graça, Deus está usando homens. Se você pode entender, um anjo enviado de Deus é um homem. O ministro da nossa salvação é o Espírito Santo, são os anjos de Deus, nessa expressão que você vai encontrar, Hebreus capítulo 1, no versículo 14, ele vai dizer que os anjos ministram essa salvação. Mas qual é o entendimento disso? São anjos salvadores? Não. Isso é como lá em Apocalipse diz, 7 espíritos enviados. Isso está mostrando a plenitude da salvação. É um espírito. 7 representa a plenitude. Esse plural de anjos não está falando de muitos, mas está falando de um só Senhor, um só Espírito. Agora isso é manifestado em homens que Ele escolheu. Então, não tem nenhum problema do Senhor usar homens. Ele usou uma jumenta certa vez para falar ao profeta. Então perceba, a essência é a fala. Qual é a voz que você está ouvindo? O que está edificando você? O que está estabelecendo Cristo dentro de você? Se eu me estabelecendo dentro de você, eu estou fazendo um discípulo para mim, um seguidor meu. Se eu sou um batista, eu vou gerar um batista e você vai ser um fiel batista. Não, mas esqueça os homens, não temos que ter tribos. Se o Espírito de Deus está se expressando através de mim, Cristo vai ser gerado dentro de você. Você será um autêntico cristão, porque não estará ouvindo um homem. O homem está sendo uma mídia, um meio, mas o Espírito do Senhor está ali. E o que o Espírito do Senhor vai gerar em quem o ouve? Vai gerar o Cristo. A obra de Deus é Cristo. E se Cristo é gerado em você, isso vai ser formado. Isso vai ter uma gestação. Isso vai ser formado. E quando isso se completa, aí sim você tem paz com Deus. Aí sim você entra no piloto automático. Aí sim a carne não prevalecerá mais. Você está ressuscitada com Cristo. E essa carne não governará mais a sua vida. Aí sim você sai de Romanos 7 e entra em Romanos 8. Liberto de verdade pela lei do Espírito. Andando e vivendo em Espírito. Deus abençoe sua vida.
Aí está a Bíblia atualizada. Você é essa epístola viva. Leia 1 aos Coríntios. 1 aos Coríntios, capítulo 2, do versículo 7 até o 16. Ali está a Bíblia atualizada. Ali está a sabedoria de Deus. Ali está a palavra viva de Deus, que é a mente do Senhor. Então você recebe a mente do Senhor. Deus te atualiza. Deus sim te atualiza. Você é levantado para ser conforme a imagem daquele que te gerou. Deus te abençoe. Deus te resgate dessas teologias, sejam reversas ou teologias humanas, religiões, dogmas, filosofias. E então seja cheio da plenitude de Cristo, da plenitude de Deus, que é esse Cristo, aquele que é tudo em todos, a mente do Senhor, o corpo aonde habita toda a plenitude da divindade. São esses ressurretos. Isso é um corpo, que é uma unidade. Um é o corpo, mas são muitos membros, são muitos dons, muitas funções. Essa é a linguagem paulina a respeito da igreja de Deus. Deus abençoe sua vida, no nome maravilhoso de Cristo Jesus. Amém.